A paz, irmãos. Vamos aproveitar que todos já estão de pé. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra na carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Não que saia de mim, porque eu não tenho nada a oferecer, mas aquele que está em mim, Ele conhece os corações aqui nessa noite e Ele preparou algo para cada um de nós recebermos aqui nesse lugar. E se você deseja receber tudo que o céu tem para a sua vida nessa noite, diga amém. Vamos então abrir as Bíblias, primeira carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Encontraram? Temos aqui também no telão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria que voltasse aqui no versículo 1 e gostaria que toda a igreja lesse juntamente comigo, porque essa é uma passagem tão poderosa para as nossas vidas. Vamos ler juntos então? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos, Senhor. Engrandecemos o Seu nome nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, é por Tua causa, é porque nós chamamos, Jesus, é porque nós não abrimos mão da Tua presença, é porque nós queremos ser transformados pela Tua palavra. E nessa noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o céu preparou para as nossas vidas nesse lugar, Senhor. Pai, nós queremos que essa noite seja extraordinária para nós, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de renovo, que seja uma noite, Pai, que nos faça sair daqui mais cheios do Teu Espírito Santo, com o nosso cálice transbordando, Senhor. Pai, eu profetizo desde já que todos que entraram aqui nesse lugar, Senhor, sairão verdadeiramente cheios, Senhor, porque não é a minha palavra, mas é a Tua palavra, Senhor. E eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. Me use, Pai, como instrumento para esse povo que veio até aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Podeis assentar. Gente, que palavra poderosa. E é uma palavra que, embora seja conhecida, nós muitas vezes paramos para refletir nela, que o apóstolo Paulo nos ensina grandes lições aqui, em apenas 2 versículos. E todas as vezes, né, que nós ouvimos uma mensagem, ouvimos uma palavra que foi ministrada, nós refletimos e percebemos que há muitas coisas em nós que precisam de mudança, que precisam de transformação. E a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Tem cultos que muitas vezes nós saímos daqui, às vezes parece que
tristes, mas não é triste porque a palavra não foi boa, é porque o Espírito Santo ministrou e a gente entende que há áreas na nossa vida que precisam de um toque do Senhor. E isso é bom, a gente parar, analisar e entender que precisamos de mudanças. Mas só que muitas vezes nós ouvimos mensagens, mas parece que a gente não registra. A gente ouve a mensagem, mas parece que a gente esquece depois de tudo aquilo que nós ouvimos, né? E muitas vezes ouvimos a mensagem, nos emocionamos, somos tocados por essa mensagem, mas quando nós passamos por aquela porta, vamos embora, voltamos à nossa rotina normal, parece que aquela palavra cai no esquecimento. Tudo aquilo que nós ouvimos e que muitas vezes falamos com Deus que precisamos de mudança, muitas vezes a gente não consegue realizar. Nós temos muita dificuldade de realizar aquilo que nós ouvimos, que sabemos que é de Deus para a nossa vida, mas o nosso agir no nosso dia a dia não permite que nós vivamos verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e a gente acaba não implementando as mudanças que nós deveríamos realizar na nossa vida. E a nossa capacidade de retenção é muito pequena, né? Nós ouvimos muitas coisas, mas na hora de reter, nós acabamos guardando o mínimo, pouca coisa. E para haver mudança, é preciso ter conhecimento. Conhecimento da palavra, e a própria palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos buscar esse conhecimento no Senhor, para que verdadeiramente nós consigamos realizar essas mudanças que tantos desejamos, que tanto precisamos na nossa vida. Então, muito mais do que uma informação, nós precisamos de conhecimento para transformá-lo em ação nas nossas vidas. O que nos falta muitas vezes é a ação e não a informação. E para que essas mudanças aconteçam, muitas vezes nós vamos ter que traçar um plano de ação. Eu já ouvi, eu já sei o que eu preciso fazer, o Espírito Santo já ministrou na minha vida, o Senhor já me deu direcionamento, mas de que forma eu vou agir? Que plano de ação eu vou traçar para que eu me planeje em realmente viver o que o Senhor tem para a minha vida? E que para isso vai exigir mudança de postura. Então, os resultados, muitas vezes, que nós queremos, não são os mesmos, né? Nós queremos as mudanças, mas continuamos com o mesmo comportamento, com os mesmos pensamentos, com o mesmo sentimento, com a mesma postura. Parece que há algo na nossa vida que não nos deixa romper. A gente quer, a gente tem o desejo, mas algo nos bloqueia a viver verdadeiramente uma vida de transformação em Deus. O que pensamos, nós sentimos, e o que sentimos, nós fazemos. E muitas vezes no impulso. A gente toma tantas decisões na nossa vida pelo impulso. Eu estou sentindo aquilo no momento, eu quero resolver a situação e eu acabo fazendo tantas coisas que não deveria fazer. E só depois que as coisas dão errado, que a gente para e começa a refletir que não deveríamos ter feito. E os nossos pensamentos são frutos dos nossos sentimentos e as nossas ações são resultado daquilo que pensamos ou sentimos. Então, esse processo de transformação, de renovo, que nós tanto desejamos para a nossa vida, é uma mudança na mente, nas nossas emoções, nas nossas ações.
É todo um processo. E se isso não acontece na nossa vida, nós não vamos conseguir romper. Nós não vamos conseguir verdadeiramente mudar. As mudanças não serão efetivas. E aí você vai vir a mais um culto, vai tirar mais um momento de leitura da palavra, vai adquirir conhecimento, mas vai acabar agindo da mesma forma. E não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Ele deseja que nós vivamos uma vida plena e rompa com todas essas barreiras que têm nos bloqueados de viver uma vida abundante no Senhor. E para isso acontecer, para toda essa transformação acontecer, nós vimos aqui na palavra que há algo que precisa ser renovado, que é a nossa mente. Nada na nossa vida vai acontecer aqui do lado de fora, sem que antes aconteça do lado de dentro. Não existe uma transformação que seja apenas externa, ela começa de dentro para fora. Porque se ela não começar de dentro para fora, eu vou começar a fazer, mas daqui a pouco eu não vou fazer mais. Eu vou esquecer, eu vou ver que não vale a pena, que não dá, que é um esforço muito grande e eu não vou conseguir. E parece que na nossa vida nós sempre somos impulsionados a viver uma vida rasa com Cristo. A gente quer profundidade, a gente quer mergulhar em águas mais profundas, como lá na visão de Ezequiel, mas a gente não consegue sair da superficialidade. Enquanto Deus está te chamando, vem, eu tenho coisas grandes para a sua vida. Eu tenho coisas que você nem imagina para você viver e você continua preso na superficialidade, sem romper com uma série de situações dentro da sua vida. E o apóstolo Paulo, na passagem que nós lemos, ele vai fazer uma convocação, né? Uma convocação ao povo de Deus, aos cristãos, aqueles que já estão na presença do Senhor, aqueles que já estão em Cristo, aqueles que já estão envolvidos com a obra dele, que já são voluntários, que já estão servindo, que já estão liderando, já estão ganhando vidas para o Senhor. Ele vai falar para a igreja e ele vai falar que existe alguma coisa no nosso percurso, na nossa trajetória, que a gente precisa parar para pensar, para analisar. Algo que realmente precisamos romper, mudar de postura, mudar de direção. Há algo na nossa vida que precisa verdadeiramente de mudança. E se a gente parar para analisar, quem não precisa de mudanças? Quem não precisa fazer uma autoanálise da sua vida e falar assim, bom, eu realmente preciso mudar. Eu realmente, nessa área aqui, eu reconheço que eu preciso de um toque do Espírito Santo, eu preciso de um agir de Deus para que eu realmente mude. E se você por acaso acha que não precisa de mais mudança, está tudo bom na minha vida, eu já sei tudo, eu já adquiri muitos conhecimentos, tudo isso eu já vivi. Já viram pessoas assim? Tudo que você vai falar para ela, ela fala assim, eu já passei por isso. Isso aí, ó, isso aí eu já sei como é que é, isso aí eu já li, isso aí eu já estudei. Então eu quero te dizer que se você chegou nesse ponto, nesse nível de achar que você não precisa conhecer mais nada, não precisa de nenhuma mudança, eu quero te dizer que talvez sua senha já esteja chegando. Talvez a tua senha seja a próxima. Porque nós vivemos em constante transformação, mudança. Desde o momento em que nós nascemos, nós começamos a aprender e vamos continuar aprendendo ao longo da nossa vida até o momento da nossa morte. Mas eu já estou muito velho, já vivi de tudo, não tenho mais nada para aprender. Tem sim.
Deus tem coisas novas para nós vivermos. Você interage com pessoas, você ouve coisas que você ainda não ouviu, você vai passar por situações que você ainda não passou, então não tem como fugir disso, não tem como correr. Então, nós vimos aqui que o apóstolo Paulo fala de mudança na mente, nos pensamentos e nas nossas ações. Uma mudança total, ele propõe a mudança total. Corpo, alma e espírito. Não adianta você mudar parcialmente, é uma mudança plena que está sendo proposta aqui a cada um de nós. E quando a mudança não vem de dentro, o nosso comportamento vai demonstrar exatamente o que está aqui no nosso interior. Não adianta você tentar maquiar, você tentar fingir, porque se não aconteceu algo aqui, se não rompeu aqui, por mais que você tente disfarçar, as pessoas vão perceber que, na verdade, você não está transformado da forma que você deveria. Quando nós permitimos que verdadeiramente a palavra de Cristo nos transforme, começamos a falar diferente, a agir diferente. Os nossos pensamentos são diferentes. Nós passamos a amar aqueles que nos perseguem. Nós temos uma conduta verdadeiramente de Cristo, porque agora eu rompi com aquilo que me bloqueava, a minha mente está renovada e aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou viver os princípios da palavra, eu vou ser fiel, eu vou ser alguém segundo o coração de Deus, amém? Nós temos o exemplo de Caim, né? Quando Deus se apresenta lá, quando Deus chega, ele percebe que Caim está com um semblante diferente. Caim está com um semblante caído. E aí Deus olha para Caim e é como se Deus falasse assim, que cara é essa aí? Não está dando para disfarçar, aconteceu alguma coisa, o seu semblante está diferente. Não tem como mostrar o oposto disso. E nós sabemos que Caim escolheu o caminho do erro, o caminho do pecado. E quantas vezes nós também escolhemos, né? O pecado está o tempo todo, a nossa porta batendo, o tempo todo. O tempo todo, o diabo vai trabalhando na nossa mente e colocando coisas que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai pecar. Porque a mente é o nosso campo de batalha. Se ele te vencer aqui, ele já venceu em tudo. Então, ele vai lançando setas sobre a sua vida e vai te direcionando para um caminho que não é o caminho perfeito que Deus trilhou para a sua vida. E é um caminho perigoso. Por isso que a gente tem que blindar a nossa vida, nos revestir com as armaduras espiritual, capacete da salvação. A sua mente tem que estar blindada pelo Espírito Santo, para que você não viva uma vida de pecado. Todos os dias nós somos confrontados, todos os dias nós somos desafiados, nós somos bombardeados por informações. Hoje a informação chega tão fácil, está na nossa mão, nosso celular. As redes sociais estão aí nos bombardeando de tantas e tantas informações. E tem sido um desafio para nós. Mas a mudança que precisa acontecer na nossa vida, ou que está acontecendo na nossa vida, ela vai nos impulsionar a dominar o pecado. Se essa mudança não iniciar,
ou se você não permitir que ela permaneça, o pecado vai te dominar. Somente com Cristo Jesus nós podemos vencer toda essa nossa natureza pecaminosa que nos cerca o tempo todo. E nós somos muitas vezes impulsionados a agir de uma forma tão indiferente, de uma forma tão errada. E nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque agimos no impulso, porque não pedimos a direção do Senhor, porque a nossa mente não está sendo blindada pela palavra de Deus. E a gente sai agindo assim de uma forma, muitas vezes, irresponsável. E quando as coisas dão errado, quando as coisas acontecem, a nossa tendência natural é culpar o Senhor. Nós vivemos muitos momentos de crise. E todas as vezes que ouvimos ou lemos a palavra de Deus, nós identificamos então pontos de mudança. Porém, nós precisamos não só ouvir, ler essa palavra. Nós falamos aqui de ações. Nós precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Do que adianta tanto conhecimento? Do que adianta você estudar tanto, ler tanto, se você não está praticando tudo aquilo que você está recebendo de conhecimento? Essas informações precisam ser colocadas em prática. A palavra de Deus, Jesus nos diz assim, lá no livro de Mateus: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Onde você tem edificado a sua casa? É na rocha. Se for na rocha, vai vir a tempestade, vai vir o temporal, vento forte, e você vai permanecer de pé. Mas se você está edificando na areia, tenha certeza que uma hora a sua casa vai ruir. Uma hora as coisas vão acontecer de uma forma em que você vai passar a levar uma vida distante daquilo que o Senhor tem. E essa mensagem só tem poder quando você verdadeiramente aplica tudo isso que você recebe nos cultos, em todos os lugares, no contato com a palavra. Só funciona se você aplica na sua vida. E nós vivemos numa geração que se acostumou a receber muitas informações. Muitas. Com muita facilidade, nós queremos tudo muito rápido, a coisa acontece do outro lado do mundo e a gente, em segundos, já está sabendo. Mas informações que promovem conhecimento e precisam gerar mudança, nem sempre vão acontecer. Nós precisamos entender que conhecimento é diferente de sabedoria. São coisas diferentes. Conhecimento é ter informação. E sabedoria é colocar todas as informações que você recebeu em prática. Isso é sabedoria. Será que você tem sido um homem sábio, uma mulher sábia, que verdadeiramente tem recebido e tem feito, realizado isso na tua vida? Você tem feito um plano de ação para que você viva verdadeiramente isso? Nós precisamos entender, então, que conhecimento e sabedoria são coisas totalmente diferentes. E nós sabemos que evangelho é prática de vida. Evangelho é prática de vida. É transformação de vida. E essa transformação acontece quando você coloca tudo em prática. Se você está vindo à casa do Senhor, se você tem estado aqui em todos os cultos, se você tem ido à célula e a sua vida continua da mesma forma, tem algo errado. Hoje é noite para você refletir. Por que eu não mudo?
Por que eu continuo sempre no mesmo nível? E o Espírito Santo, nessa noite, ele quer te pegar aí pela mão e falar: há oportunidade ainda para a sua vida, é tempo ainda de mudança. E no texto então que nós lemos, o apóstolo Paulo vai trazer algumas informações de como renovar a nossa mente e quais são os resultados dessa renovação. E nós vamos aqui refletir sobre esse texto. E ele vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, nós já vimos que ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo de Deus. E esse portanto aí, gente, é uma conjunção conclusiva. Paulo chegou aqui a uma conclusão e ele está fazendo um apelo a cada um de nós. Rogo-vos. É como se ele chamasse a nossa atenção. Olha, prestem atenção, porque eu quero falar algo muito importante para a vida de vocês. Tem algo que vocês precisam saber, tem algo que vocês precisam praticar, e vocês precisam se atentar para isso. Porque a vida de um verdadeiro cristão precisa passar por renovo, precisa passar por transformação. E aí ele continua: que vocês ofereçam a vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Será que a sua vida tem sido assim? Será que isso tem sido algo importante para você? Algo que você verdadeiramente quer viver de forma plena? E o apóstolo Paulo, ele pega aqui, nesse trecho como base, 3 pilares que sustentaram lá a antiga aliança. No Velho Testamento, ele vai falar de templo, sacerdócio e sacrifício. Então ele usa esses 3 termos para construir a doutrina ali para os seus fiéis. E ele vai nos ensinar o quê? Que nós somos templo do Espírito Santo, gente. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Se você é crente, se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E ele vai dizer mais, né? Ele vai dizer que nós somos sacerdócio real. A palavra nos ensina isso. Somos sacerdócio real. E nós vamos também aprender que nós somos sacrifício. Só que o sacrifício que Paulo fala aqui é um sacrifício diferente. Ele fala que nós somos sacrifício vivo. Como templo do Espírito Santo, nós somos sacerdócio real. E nós sabemos que o caminho, o acesso foi aberto a cada um de nós através de Cristo Jesus. Hoje, você pode ser chamado de filho amado do Pai. Hoje você tem acesso direto a Ele, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Hoje não há mais barreira que te impeça de falar com Deus, de viver uma vida plena e de comunhão com Deus. Jesus abriu esse caminho, o caminho que nós devemos trilhar. E na antiga aliança, nós sabemos que para o homem se aproximar de Deus, ele precisava de um templo, ele precisava ir até um sacerdote, ou ele precisava fazer um sacrifício de um animal. Então ele precisava desses 3 fatores para que ele realmente se aproximasse de Deus. E Cristo nos oferece um relacionamento muito próximo. Né? Cristo nos oferece uma vida como família. Nós somos amados por Deus e Ele nos quer sempre perto. E
Nós vemos então aqui que no Antigo Testamento era feito o sacrifício de um animal, só que esse animal ele não tinha poder de escolha, né? Ele simplesmente era levado para o sacrifício e ponto final. Mas quando o apóstolo Paulo aqui fala de um sacrifício vivo, ele está dizendo que esse sacrifício é voluntário. Esse sacrifício é racional, esse sacrifício é com entendimento. Eu não estou indo obrigado, eu não estou sendo forçado, eu não estou indo porque eu não tenho escolha. Eu vou porque eu quero, porque eu entendo que não há outro caminho, porque eu não consigo viver distante de Deus. Então eu entrego a minha própria vida como sacrifício vivo. Nós precisamos ser esse sacrifício vivo. É o que Deus deseja de nós. E você precisa ter uma entrega intensa para que você verdadeiramente seja esse sacrifício vivo que Paulo fala, um sacrifício voluntário. E Paulo também fala aqui, né, para sermos santos. Mas esse santo aqui, gente, não é aquele santo perfeito, eu nunca vou pecar, porque nós pecamos o tempo todo, nós erramos, nós falhamos, e Deus é tão bom que Ele tem misericórdia de nós, Ele nos perdoa. Não é essa santidade aqui, não é uma santidade em que eu realmente visto uma capa, e para mostrar para as pessoas que eu sou santo, não. Porque a gente sabe que no momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, inicia o processo de santificação, que é a santificação inicial. E depois a gente vive uma santificação progressiva, é dia após dia. A cada dia eu me aproximo mais de Deus, a cada dia eu me apaixono mais por Ele, a cada dia eu cresço na graça, eu cresço no conhecimento, e a cada dia eu vou tendo mais maturidade. Eu vou sendo verdadeiramente um servo fiel do Senhor. Ele vai trabalhando no meu caráter, Ele vai trabalhando em toda a minha estrutura. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que esse sacrifício santo e agradável, ele precisa ter uma centralidade. E que centralidade é essa? Cristo Jesus nas nossas vidas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro. Nós precisamos ter a centralidade em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, que o culto que você precisa prestar tem que ter Cristo no centro e mais nada. Você não tem que vir à igreja prestar culto, por exemplo, apoiado no louvor da igreja, na ministração da igreja. O centro da sua vida precisa ser Cristo, porque Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas acontecem a partir do relacionamento com Ele. E é a Ele que eu dou a verdadeira adoração, que eu dou a minha devoção, é aquele que eu adoro, é aquele que eu faço tudo, é por Ele, é por causa dEle, todas as coisas são para Ele. E aí Paulo está falando, olha, esse vai ser o culto racional de vocês. Renovem a mente, mudem, transformem a mente de vocês, porque vocês precisam prestar um culto verdadeiramente para Jesus. O nosso culto tem uma razão, o nosso culto tem uma direção. E o culto que Deus deseja receber não é um culto superficial, não é um culto do templo de 4 paredes, mas é o do nosso coração. Lembrem que eu falei que começa aqui dentro. Deus deseja o seu coração. Eu queria que você falasse para alguém do seu lado. Deus deseja o seu coração.
É o nosso coração. Começa aqui dentro de nós. É uma adoração sincera, é uma adoração de entrega, é uma adoração sem interesse. Eu não venho à casa do Senhor porque a igreja é bonita, porque eu gosto eu gosto do louvor, eu gosto da palavra, eu gosto dos voluntários, eu gosto do ambiente. Isso tudo é importante. Mas você tem que ter saído da tua casa, do seu trabalho, para ter vindo aqui hoje por causa dele. Nada mais. Senão a transformação que você tanto deseja não vai acontecer na sua vida. Amém? E pode ser que você esteja aqui hoje e você não tenha nem sentido a presença de Deus. Pode ser que você esteja com tantas coisas na sua cabeça, tantas preocupações, que talvez você veio aqui com outras intenções e você ainda não conseguiu sentir essa presença doce. O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração e aí você precisa rever o que está acontecendo. Se a palavra não está entrando, existe algo que você precisa romper na sua vida. Existe uma renovação que você tem que fazer dentro da sua mente. O sacrifício sou eu, o culto é para Ele. O culto que Deus recebe é adoração em Cristo Jesus. E aí, quando nós entendemos isso, nós atraímos a presença do Senhor para a nossa vida, onde quer que estejamos. Você não precisa sentir a presença dele só quando está aqui. Você sente lá no teu quarto, no seu trabalho, dentro do ônibus, caminhando na rua. Onde quer que você esteja, quando você está livre para adorá-lo em espírito e em verdade, você entende que é para ele todas as coisas. A tua mente está livre para adorá-lo onde quer que você esteja. Você não está preso, você não é mais escravo. Agora você é filho do Pai. Você tem liberdade. E o que tem motivado você estar aqui na casa do Senhor? O que tem motivado você ir lá na sua célula? Será que você vive chateado porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria? Será que você criou uma expectativa no teu coração, mas alguém frustrou essa expectativa? Aí você saiu do culto, não quero vir mais aqui não volto mais, eu não fico mais nessa igreja, e eu não quero saber mais desse negócio de célula não, eu não quero me envolver com mais nada na casa de Deus. Onde está o centro da sua adoração? É para quem? É para pessoas? É para coisas? Ou é verdadeiramente para Jesus? E Paulo, ele vai falar lá no versículo 1, então ele trata do que é cultuar a Deus verdadeiramente. O culto que Deus recebe de nós. E agora, ele vai dizer o seguinte, continuando aí seguindo, ele vai falar assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conforme com este mundo. Todo o impacto que acontece no mundo gera mudança, gera transformações que afetam diretamente as nossas vidas. A pandemia trouxe mudanças. A guerra está trazendo mudanças. Isso é fato. Porém, essas mudanças não podem afetar a tua mente, não podem afetar o teu coração, a ponto de você romper com os princípios da palavra de Deus, que são inegociáveis. Você não tem que mudar a sua mente, mudar a sua atitude, pelas coisas que você ouve ver aí fora. Porque você tem um padrão. Deus nos deixou um padrão para nós seguirmos. E se você vira e mexe, está saindo desse padrão, tem algo errado na sua vida. As transformações do mundo não podem mudar quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo, ele vai afirmar,
para nós não nos amoldarmos com os padrões desse mundo. Paulo sabia que o mundo ia passar por muitas transformações. Ele sabia que ia ser difícil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu, nós vamos vencer. Está sendo difícil. Os nossos princípios cristãos têm sido atacados, a igreja tem sido atacada, os valores da família têm sido totalmente corrompidos. Não existe mais na sociedade princípios de honra. As pessoas estão fazendo as coisas de uma forma totalmente que vai contra a palavra do Senhor. E quantas vezes nós estamos acompanhando? São ideologias que vão surgindo e que a gente vai se acostumando, com que a gente não concorda. Quando a gente vai ver, daqui a pouco nós estamos concordando com aquilo que a gente sabe que é errado, que Deus abomina. Porque a nossa mente não está blindada e não está focada em Cristo Jesus. Será que você tem verdadeiramente buscado conhecimento de Deus? Ou sua vida é de segunda a segunda você trabalha e descansa, aí tira o seu momento de lazer e a palavra de Deus fica lá no canto, você nunca medita nela, de dia e de noite, como nós somos orientados a fazer. E mudanças muitas vezes vão cauterizar a nossa mente e nos impulsionar a viver uma vida de pecado. E as suas atitudes precisam testificar quem Cristo é. Quem é Jesus na sua vida. O mundo precisa ver isso. Quem é você lá no seu trabalho? Quem é você lá na sua faculdade? Quem é você lá na sua vizinhança? Você é o mesmo que está aqui hoje? Você tem o mesmo comportamento? Será que as pessoas olham para você e conseguem enxergar o brilho de Cristo? Elas conseguem ver que você é sal, que você é luz, que você é cheio do Espírito Santo, que aonde você chega, onde você coloca a planta dos seus pés, o reino chega, onde você chega a transformação, a mudança de vida, a salvação. Será que é isso que as pessoas estão enxergando na sua vida? Ou você é alguém que só vive atribulado? E vive atribulando todo mundo que está à sua volta. E para a gente terminar no versículo 2, no final, Paulo já vai falar: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra transformar significa ser moldado de acordo com um padrão. Qual é o padrão que você estabeleceu para a sua vida? Qual é o padrão que você estabeleceu para todas as suas condutas? Será que você tem recebido muitas informações? Será que você já estudou muito a palavra, mas você está só no campo do conhecimento e não foi para o campo da ação? Você não vive, você não pratica. E hoje o Senhor quer verdadeiramente transformar a sua vida, transformar para que você tenha a mente de Cristo Jesus. E nós sabemos que toda a nossa mente, ela começa a ser renovada. Primeiro, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando o processo de arrependimento começa nas nossas vidas, eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que eu preciso de Jesus, eu reconheço que minha vida não é nada sem a presença de Jesus. E aí começa essa transformação inicial na minha vida. Depois, eu me torno uma nova criatura porque eu aceito a Cristo como Salvador. E aí, o Senhor já vem sobre a minha vida com o seu Santo Espírito e eu começo a viver em novidade de vida. E aí os meus pensamentos agora estão ligados com os pensamentos de Deus. Agora eu já não sou mais o mesmo. Agora eu já não faço as mesmas coisas que eu fazia antes. Porque agora eu sou filho de Deus. Agora eu sou amado do Pai. E agora eu quero viver uma vida
verdadeiramente plena com o Senhor. E para isso, eu preciso continuar a minha trajetória e a minha caminhada, renovando todos os dias a minha mente, lendo a palavra, buscando, meditando, tendo meu tempo a sós com Deus, buscando comunhão, buscando a presença dEle. Porque se você não fizer isso, você vai viver uma vida vazia. Você vai vir aqui todos os dias, você vai vir todos os cultos, você vai ser tocado, vai se emocionar, mas você vai no seu dia a dia continuar sendo a mesma pessoa. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. E eu gostaria que você já se colocasse de pé aí no seu lugar. Talvez você tenha sido uma palavra para você refletir. E não uma palavra para você pular, saltar de alegria. Mas o apóstolo Paulo, ele nos traz grandes lições acerca de como nós devemos viver em Cristo Jesus. E eu gostaria que você já fechasse os seus olhos aí e começasse a falar com o Espírito Santo, começasse a dizer para Ele quais são as áreas de dificuldade da sua vida, aquilo que você não consegue romper, que você já tentou inúmeras vezes. E aí você, por não conseguir, você se cansa, você acaba se afastando da presença do Senhor, você acaba vivendo uma vida distante de Deus, ou uma vida mediana, uma vida em que você não consegue ter profundidade, você não consegue viver o seu chamado. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e a começar a falar com o Pai. Nós vamos ouvir um louvor. E que você medite, que você fale com o Senhor nesse momento. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu quero romper. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Fale com Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu